Segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei e deixe um comentário no final do vídeo para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só um é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta uma pergunta que nós todos precisamos fazer a Jesus. Senhor, o que ainda me falta? Ou seja, o que me falta fazer para ter a vida eterna? Olha que interessante. Aquele jovem não era uma pessoa má. O jovem que conversa com Jesus não é uma pessoa má, pelo contrário. Ele procura Jesus, ajoelha-se diante de Jesus, demonstra uma preocupação com a vida eterna, coisa que muitos de nós está nem aí, não está nem pensando em vida eterna. Ele diz, e Jesus diz, olha, observa os mandamentos. E ele pergunta, versículo 16, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus começa mostrando, mais uma vez, versículo 17, se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Meu irmão, o jovem não responde que já faz tudo aquilo, mas ele percebe que ainda existe alguma coisa dentro dele e por isso pergunta, o que está me faltando ainda? E é aqui que o evangelho começa a mexer com a gente, porque talvez nós também sejamos boas pessoas, talvez nós estamos rezando, participando da missa, talvez nós devolvemos o nosso dízimo, talvez nós estamos cumprindo sim os nossos deveres, caindo, levantando, mas a gente está cumprindo sim. Então nós ajudamos pessoas, nós estamos evitando o pecado, mas Jesus olha para nós e pergunta, meu filho e minha filha, o que ainda está faltando? Olha só, o que ainda nos pega, que não nos permite entrar na vida eterna? Então veja, meus irmãos, o jovem tinha muitas boas qualidades, ele conhecia os mandamentos, ele procurava fazer o bem, mas Jesus percebe que existe uma diferença entre cumprir coisas e entregar a vida. E é por isso que Jesus diz lá no finalzinho do texto do Evangelho, versículo 21, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Perceba aqui, meus irmãos, Jesus não está simplesmente interessado, Jesus não está de jeito nenhum interessado no dinheiro daquele homem. Nunca, jamais. Jesus está interessado no coração daquele homem. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, você cumpre sim os mandamentos, mas agora eu quero saber se você consegue colocar sua vida inteira nas minhas mãos. E aqui está uma pergunta importante para a gente. Eu sou de Jesus somente quando é conveniente? Ou eu realmente entreguei minha vida para Ele? Meu irmão, pare e pense na sua vida. Porque existe uma fé que diz, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo da missa, mas Jesus quer que você faça tudo isso, obviamente, mas Ele quer seu coração, escolhas, Ele quer sua família, seus projetos, seu futuro. Ele quer aquilo, meu irmão, que ainda nós não conseguimos entregar. E aí talvez você já esteja dizendo, Padre, eu já faço tanta coisa para Deus. Meu irmão, eu acredito, eu não coloco em xeque tudo isso. Quem não está fazendo nada, vão acordar para a vida. Mas hoje Jesus pode estar perguntando, e o seu coração? Será que de fato o seu coração é meu? Então, meu irmão, o jovem pergunta o que precisa fazer. Jesus mostra. E então acontece algo doloroso. Versículo 22. Quando ouviu isso, ou seja, quando Jesus mandou ele vender os bens, dar aos pobres, para depois seguir ele, aí o texto vai dizer, quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Meu irmão, que tristeza! Ele encontrou Jesus, ouviu Jesus, recebeu um convite de Jesus, mas foi embora.
E aí, talvez a gente fica julgando esse jovem, mas, meu irmão, coloca no lugar dele. Será que eu e você teríamos também coragem de estar fazendo boas coisas, seguindo os mandamentos e ainda vender tudo que você tem e dar aos pobres? Você teria coragem, meu irmão? Essas perguntas nós precisamos fazer para que o evangelho mexa com a gente. E ele foi embora. Por quê? Porque havia, meu irmão, alguma coisa que ele não conseguia deixar. O problema não era simplesmente possuir riquezas. Nunca foi o problema possuir riquezas. Mas é porque a riqueza estava possuindo o coração dele. E aqui está uma palavra importante para a gente. Aquilo que você não consegue entregar para Deus pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida, meu irmão. E pode ser o dinheiro, mas também pode ser uma pessoa, sabia? Pode ser um relacionamento que te faz deixar missa, te faz deixar igreja, te faz deixar tanta coisa. Pode ser o seu orgulho, ressentimento, uma necessidade de controlar tudo, uma ideia, ideologia que você tem, uma preocupação com aquilo que os outros pensam. Pode ser um pecado que a pessoa não quer abandonar, pode ser um projeto pessoal que ela não aceita colocar nas mãos de Deus. E aí, meu irmão, Jesus não quer tirar coisa alguma de nós simplesmente para nos deixar vazios. Ele quer nos libertar para nos dar algo muito maior. Porque o jovem estava preocupado com o tesouro na terra, mas Jesus está oferecendo um tesouro no céu. Então, às vezes, nós temos medo de entregar alguma coisa a Deus, porque nós pensamos, nossa, se eu entregar eu vou perder. Mas o Evangelho nos ensina o contrário. Quando colocamos alguma coisa nas mãos de Deus, nós não perdemos. Nós deixamos de ser escravos daquela coisa que nós entregamos nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, veja, preste atenção nesta cena. Jesus não obriga aquele jovem, Jesus não ameaça, Jesus não diz, se você não fizer isso, eu não quero você. Não, ele simplesmente apresenta o caminho. Versículo 21, vem e segue-me. E o jovem precisa escolher. Isso também serve para a gente. Jesus continua passando pela nossa vida e dizendo, vem e segue-me. Mas seguir Jesus significa deixar algumas coisas para trás. Meus irmãos, talvez seja necessário deixar para trás a mágoa, um vício, romper com a situação de pecado, abrir mão de uma necessidade exagerada de ter razão, ter a necessidade de perdoar, talvez seja necessário desapegar de alguma coisa, talvez seja necessário parar de querer controlar a vida dos outros, querer ficar bisbilhotando a vida dos outros, porque não existe verdadeiro seguimento a Jesus Cristo sem alguma forma de desapego, sem algum sacrifício. E aqui está uma pergunta importante. O que eu ainda não consigo entregar para Jesus? Olha, não pense agora na vida do seu vizinho, nem do seu marido, nem da sua esposa. Pense em você. Pense em você agora. Olha, não pense naquele familiar que precisa mudar. Pense em você. O que ainda? Bate a mão no peito e diz, o que ainda me falta? Irmão, porque talvez nós estejamos muito preocupados em pedir que Deus transforme os outros, enquanto Deus está dizendo, olha, começa por você. E talvez hoje Jesus esteja olhando para alguém aqui e dizendo, olha, você já caminhou comigo até aqui, muito bem, parabéns, mas agora exige na sua vida, eu exijo da sua vida um passo a mais de confiança, de desapego, de conversão, de entrega, de seguimento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aquele jovem tinha tudo para ser feliz, bens, boa conduta, conhecimento dos mandamentos, boas intenções, mas saiu triste. Por quê? Porque descobriu que ter muitas coisas não significa ter o essencial. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos hoje ao Senhor, Senhor, me ajude a abrir mão daquilo que me atrapalha estar contigo. Senhor, me mostra aquilo que ainda me prende. Senhor, me mostra aquilo que ainda ocupa o lugar que deveria ser teu. Senhor, me mostra aquilo que eu preciso deixar para poder te seguir. Então, meus irmãos, você pode ter certeza que com o passar do tempo, através de muita oração, o Senhor vai te ajudando, vai te fortalecendo e você vai conseguir, assim também eu conseguirei, com a graça do bom Deus, seguir Jesus mais de perto, também fazendo os sacrifícios necessários. Amém! Escreva aqui nos comentários, Senhor, Tu és o centro da minha vida. É até uma canção do Frei Gilson, né? Senhor, Tu és o centro da minha vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.